Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Nesse vídeo vamos falar a respeito dos estrangeiros que hoje estão atuando no Esporte Clube Vitória, né? Vitória que apostou nessas últimas janelas de transferências em contratar muitos gringos, muitos estrangeiros. E aí a gente vai fazer uma análise de quem deu certo e quem não deu certo. Na verdade, no meu ponto de vista, só um até aqui deu certo e a gente vai falar a respeito desses jogadores, né, que vão ficar com a gente aí até o restante da temporada e quem sabe até para a próxima temporada, e a gente vai falar sobre tudo isso ainda neste vídeo. Mas antes é importante que eu te peça uma moral, que eu sei que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com o seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lúcio e você está no canal Geração Colossal, o canal favorito de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, família, vamos lá, né, falar a respeito dos estrangeiros, porque se tem uma coisa nessa temporada que a gente aprendeu é que nem sempre estrangeiro é sinônimo de sucesso no nosso time, né? Vira e volta, a gente via torcedores do Vitória pedindo jogadores estrangeiros, pedindo jogadores sul-americanos, jogadores de outra nacionalidade, porque os brasileiros aqui não estão dando certo, seja por custo-benefício, né? Ou por questão de característica diferente mesmo. Eu me incluo nisso aí, a gente sempre pediu jogadores gringos para estar atuando no Vitória, né? Só que esse ano o Vitória resolveu contratar muitos jogadores estrangeiros, inclusive esse é o ano onde o Vitória mais contratou jogadores estrangeiros, em 2025, ficou para a história, porque foi o ano onde o Vitória mais teve estrangeiros no seu plantel, né? E se a gente for olhar para o passado, teve estrangeiros que deram muito certo aqui no Vitória, né? Posso citar alguns: Aristizábal, Petkovic, né? Teve Cáceres também, mas não é o Cáceres lateral, não. É um volante que jogou aqui numa boa época aqui, naquela campanha do Vitória, que o Vitória foi quinto colocado do Campeonato Brasileiro, né? Então o Vitória teve bons gringos, mas se a gente for olhar por retrospecto geral, teve gringos também que decepcionaram muito, né? Posso aqui citar aqui Jordi Caicedo, Guilhermo Beltrão, meu Deus do céu, Piscolite, né? Walter Bou, que veio aqui e não fez nenhum gol, Walter sem gol. Então tem muitos estrangeiros que por aqui passaram e não deram certo. E a gente seguia pedindo jogadores estrangeiros achando que isso ia mudar o quadro esse ano. E sinceramente, se a gente for olhar, só um mesmo que está dando certo até aqui. E a gente vai falar sobre isso, né? Vamos começar pelos jogadores que foram contratados e nem sequer atuaram, né? Vou começar aqui por Rubem Ismael, um volante, foi contratado recentemente aí para o Vitória. Recentemente não, nessa última janela, né? Só que ele nem estreou e já se machucou. Um jogador onde a gente depositava muita confiança nesse jogador, né? Por ser volante, a gente tá carente de volantes. E pela característica dele, dá para ver que ele é um jogador bastante dinâmico no meio-campo. Poderia nos ajudar aí, né? Mas, infelizmente, ele se machucou antes de estrear e aí a gente não pode fazer julgamentos. E sim essa contratação. Será que ele não fez exame médico? Todo jogador, antes de chegar no clube, tem que fazer exame médico. Então, praticamente ele estava com uma pré-lesão aí. E aí, nos treinamentos, o jogador se machucou. Infelizmente, tá aí, não está podendo ajudar o Esporte Clube Vitória. Falando em jogador que não joga, esse já estreou sim, mas não teve minutagem. Estou falando de Rubem Rodrigues,
que é um outro jogador também, esse português, chegou sobre grande expectativa, por ser um meia de criação, um jogador também, né, onde a gente tem um setor que está carente hoje. Não temos hoje um camisa 10, um cara criativo, um cara que municia o ataque, um cara que faz as transições de forma organizada. Então, o Rubem Ismael chegou sobre essa boa expectativa. Só que, infelizmente, né, os técnicos que por aqui passaram, até aqui, não deram chances nem oportunidades, né? E olha que, pelo que eu fiquei sabendo, ele treina muito bem, gente. É um jogador que nos treinamentos consegue ser dinâmico, consegue ser característico, rápido, mas não joga. Por que será, né, que ele não joga? Será que é a questão da parte física, a intensidade, ou qualquer outra coisa pessoal que ele tenha com alguns técnicos? Não consigo entender. Se o cara treinar bem e não tem oportunidades nos jogos, só teve um jogo pelo Vitória entrando no segundo tempo. Depois de lá, não teve mais oportunidades, infelizmente. Eu queria vê-lo ter mais oportunidade, né? Mas parece que os treinadores que por aqui passaram e o atual Jair Ventura, ele não conseguiu cair nas graças. É claro que ele também sofreu com lesões nesse período, mas infelizmente ele não conseguiu ter sequência e hoje não é um dos preferidos do técnico Jair Ventura. Outro que ainda não estreou é Kik Savério, né? O espanhol que chegou aí, foi a última contratação do Vitória, ainda não teve uma oportunidade nem sequer de estrear no time, vindo do banco de reservas. Já sentiu a experiência de ser relacionado para um jogo. Nos 2 últimos jogos ele estava na relação de jogadores, só que ainda não teve a oportunidade, né? Quando ele estreou, a estimativa, ele deu um prazo de que estaria 100% apto para jogo a partir do Bavi, né? Ali ele teria um tempo hábil para isso. Só que ele antecipou a sua relação nos jogos. Será que ele vai estrear no Bavi? Eu estou muito curioso para saber. Não dá para julgar o jogador, já que ele ainda não estreou. Mas é outro também que, segundo eu fiquei sabendo, treina muito bem. É um jogador bastante avaliado aí. E por ser um atacante de lado de campo, a gente cria expectativas, né, que ele seja um bom jogador, um jogador arisco, habilidoso, para nos ajudar aí, né? Esse aí é Kik Savério. É um jogador que ainda falta estrear. Não tem muito o que dizer dele, porque ele ainda nem sequer jogou pelo Sport Clube Vitória, mas vamos aguardar para ver se é um jogador que vai nos ajudar nesse restante de temporada, né? Jogador que vai ajudar é aquele jogador que brigue por titularidade. Hoje é o que a gente espera no time do Sport Clube Vitória, principalmente se tratando de um gringo, que a gente aumenta ainda mais a nossa expectativa. Vamos lá, continuando falando de atacante, agora vamos falar de Renzo Lopes. Esse aí é um centroavante, né? Chegou aí também sobre boa expectativa, porque na época que ele chegou aqui, a gente estava carente de centroavante. Renato Kaiser ainda não tinha deslanchado. A gente estava com Carlinhos, jogadores aí que não conseguiram render. Depois que Renato Kaiser deslanchou, aí sim a gente viu, né, que realmente ele merece ser o titular hoje, apesar também de que teve uma queda considerável, tecnicamente falando. Mas falando sobre Renzo Lopes, é um jogador que ele não casa com o sistema tático do Vitória, né? Ele teve muitas oportunidades, a torcida contesta ele porque ele não consegue fazer gols, inclusive só tem um gol com a camisa do Vitória. Isso para um centroavante, por mais que ele não seja titular, é muito ruim, né? Porque o Vitória disputou outros campeonatos tecnicamente fracos, né? Copa do Nordeste, inferiores, não vou dizer fracos, inferiores ao Campeonato Brasileiro. E esses jogadores aí tiveram oportunidade. Renzo Lopes teve oportunidade para poder fazer gols, para poder tentar fazer uma sombra aí a Renato Kaiser, mas infelizmente a característica do jogador, que ele é mais um homem de área, e o sistema tático do Vitória não casou, né? Vitória precisa de um centroavante que se movimente mais, que saia um pouco da área, né? Por isso que Kaiser, em muitos jogos, ele tem dificuldades, porque ele não é um jogador pesado, mas ele também é um jogador de área, se esforça muito, marca muito a saída de bola do adversário, às vezes tem que sair muito da área e às vezes, né, o jogador não tem essa sapiência, essa intensidade de retornar para marcar, recompor e depois ir rapidamente para a área para finalizar no contra-ataque, né, ou questão de posicionamento aí diferentes.
Então, eu acho que Renzo Lopes ele tem dificuldade nisso. Talvez, em uma proporção do jogo, Vitória precisando de mais homens na área, ele pode ser útil, mas hoje, para ser titular nesse sistema tático do Vitória, ele não vai conseguir ser, infelizmente, né? Eu fiquei sabendo que nos últimos dias de treinamento ele faz gols, né? Não sei porquê, ele não consegue reverter em gols nos jogos, mas infelizmente a gente tem que reconhecer que é um jogador que não casa bem com o sistema tático do Vitória, né? Talvez se um dia Jair Ventura resolver mudar o esquema, pondo 2 homens de área ali, na verdade Renato Kaiser e ele sem ter muita obrigação de voltar, de sair muito da área. Claro que hoje, no futebol moderno, todo mundo tem que marcar, mas eu estou falando que ele não saia tanto do seu habitat natural, que é a área, para ele poder se destacar um pouco mais. Até então, não conseguiu fazer isso. Para finalizar, vamos falar do cara que deu certo, Aitor Cantalapiedra. Esse sim foi uma grata surpresa, né? Atacante espanhol, atacante barra meia, né? Ele está jogando improvisado de meia com Jair Ventura, mas é um jogador que ele é diferente. Aitor Cantalapiedra, apesar de estar jogando um pouco mais distante da área, não uma espécie de atacante, ele faz também o segundo atacante, o falso segundo atacante. Recompõe o meio e, às vezes, quando o Vitória ataca, ele é aquele homem surpresa de chegada, né? Não é à toa que ele hoje tem 2 gols e 2 assistências. Mais do que jogadores que tiveram muito mais oportunidades que ele na temporada. Hoje, Aitor Cantalapiedra é o terceiro artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro. E olha que ele chegou recentemente aí, né, anotando 2 gols e 2 assistências. É o cara que vem se destacando nos últimos jogos. É um cara que a gente pode sim depositar nossa confiança, porque aos poucos ele está se adaptando, diferente dos outros que ainda não conseguiu se adaptar 100% e não conseguiu espaço no time titular. Aitor Cantalapiedra se consagrou agora como titular do Vitória e tirando um cara que já era consagrado, que era Mateuzinho, né? Mateuzinho consagrado no time titular, parecia que ninguém conseguia tirar essa vaga dele no time titular, mas Aitor aos poucos foi chegando, se destacando nos treinamentos. Esse sim é uma grata surpresa. Aitor Cantalapiedra vem se destacando muito bem, jogando de forma decisiva, e é um jogador que a gente até aqui tá gostando de ver, né? Claro que teve jogos que ele jogou mal, né? Porque o time todo jogou mal, o cara não vai ser uma andorinha que vai fazer verão, né? Porque uma andorinha só não faz verão, a gente sabe disso. E eu também não vou aqui dizer que ele é o Messi, que ele é o Cristiano Ronaldo, que ele é um jogador excepcional. Não, mas é um jogador sistemático que está ajudando bastante, se movimenta bem, não se esconde do jogo. É um cara que vem sendo decisivo para esses jogos importantes e a gente deposita confiança já no jogo, né? Nesse Bavi, é um dos poucos jogadores que a gente pode dizer, esse aqui pode desequilibrar, pode fazer diferença, porque vem num bom momento, não é verdade? Este foi mais um vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa análise dos estrangeiros hoje do Vitória, né? E a gente possa fazer uma reflexão para o ano que vem, de que nem sempre jogadores estrangeiros, como eu falei no começo do vídeo, é sinônimo de sucesso, né? A gente tem que fazer uma avaliação de se o jogador é bom ou não, porque bagre tem aqui no Brasil e tem fora também, né? E esse ano a gente está sentindo na pele isso, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante. Agora eu quero saber a sua opinião em relação a tudo isso que eu falei neste vídeo, né? Quem é o gringo que você mais está gostando de ver até aqui? Quem é o que te decepcionou, que você criou expectativa? Quero que você faça uma avaliação desses jogadores aí também, né? Para a gente debater aqui no seu espaço. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando em imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!